Aprovado o parcelamento da reposição salarial dos servidores. Comissão entrega denúncias contra a Fundação de Saúde ao Ministério Público. Essas e outras notícias você assiste agora. Fique conosco, o Câmara Notícias está no ar. Os servidores municipais vão ter sua reposição salarial parcelada conforme projetos aprovados na semana passada. Representantes dos funcionários queriam a rejeição da proposta. A greve do funcionalismo já dura um mês. Desde cedo, os servidores públicos já estavam em frente à Câmara. Por determinação do Corpo de Bombeiros, o acesso ao plenário foi limitado e foram distribuídas senhas para a ocupação do espaço. As propostas, que foram rejeitadas em primeira votação, concediam primeiramente 5% de reposição e 3,41% de reajuste, sendo que o último percentual valeria apenas a partir de novembro. Foram enviadas mensagens retificativas, alterando esses números para 5,75% e 2,66%, respectivamente, e determinando ainda que a revisão não se aplica ao prefeito, ao vice, aos secretários e aos cargos em comissão. O parcelamento foi aprovado por 8 votos a 5. Antônio Lucas, Cristiano Kohler, Enio Brizola, Fufa Azevedo, Gerson Petef, Nasson Luciano, Roger Correia e Sérgio Hanisch foram favoráveis. Emenda do professor Surcó, autorizando o Executivo a conceder a reposição de 8,41% de forma integral, foi rejeitada por 8 votos a 6. Antes da votação, diversas pessoas utilizaram a tribuna para falar sobre as propostas. A moradora do bairro Canudos, Maite Silver, pediu que os vereadores apoiassem os servidores. A professora Patrícia Biller frisou que os professores formam cidadãos. O presidente do Grêmio Sindicato dos Funcionários Municipais de Novo Hamburgo, Vandelci Dornelles, lamentou que a categoria não teve tempo para analisar a mensagem retificativa. Já a presidente do Sindiprof NH, Andresa Formento, apontou que o sindicato foi acusado de intransigente, embora tenha cedido em várias reivindicações feitas à prefeitura. Os vereadores também foram à tribuna apresentar suas posições. Raul Cássio afirmou nunca ter visto uma manifestação tão longa. Patrícia Beck lamentou que a mensagem retificativa tenha sido enviada em cima da hora. Gerson Petef, que é funcionário público há mais de 3 décadas, disse que não poderia deixar milhares de funcionários com a perspectiva do ganho zero. Sérgio Hanisch ressaltou que o protesto é legítimo, contudo, representa alguns riscos. Jorge Tacha afirmou que a base ainda tentou negociar com o prefeito, mas não obteve resposta. Inspetor Luz lamentou a falta de diálogo com o executivo. Roger Correia frisou que a luta dos sindicatos não deve acabar com a votação do projeto. O professor Surcó disse conhecer o orçamento e que a falta de dinheiro para o dissídio nunca foi explicada. Nasson Luciano disse votar sim com tranquilidade, por acreditar ser esta a possibilidade financeira do município. Fufa Azevedo salientou que os vereadores trabalharam bastante para encontrar uma solução para o impasse e que desconhece argumentos que provem que a rejeição do projeto é o melhor para o funcionalismo. Além dos projetos que permitem o parcelamento do dissídio, foram aprovadas outras propostas. A que concede reajuste de 8,4% do prêmio por produtividade para os agentes de relacionamento com o cliente 2 e os leituristas da Comusa. A que prevê o mesmo reajuste no auxílio alimentação para os servidores da administração direta e do IPAZEM, e a que garante o mesmo percentual para os servidores da Comusa. Diversas pessoas utilizaram a tribuna na sessão da última quarta para falar sobre a questão dos professores. A presidente do Sindiprof NH, Andresa Formento, agradeceu à casa por todas as vezes que os professores tiveram a oportunidade de falar na tribuna sobre suas lutas e angústias. Ela pediu licença ao presidente do Grêmio Sindicato, Vandelci Dornelles, para falar em nome de todos os servidores. Nós participamos de várias empreitadas aqui nesta casa e percorremos diversas vezes os corredores, não só sindicato, mas comissões, representantes, grupos de escolas, e encontramos nos gabinetes o espaço para poder conversar. Nós sabemos de todas as dificuldades. Nós sabemos e temos um acordo nisso, de que há uma dificuldade de diálogo no executivo, de que há uma dificuldade de diálogo com o prefeito municipal, mas, nesta casa aqui, eu não vi nenhum vereador se furtar de tentar
tentar resolver o problema, tentar propor que os servidores fossem ouvidos. A professora Lenira Brich disse estar com saudade de dar aula e leu o poema Operário em Construção, de Vinícius de Moraes. Patrícia Biller, também professora, frisou que a profissão demanda sacrifícios imensos. Após as falas, o presidente da casa, enfermeiro Vilmar, disse que vai buscar informação sobre os problemas estruturais em todas as escolas e reivindicar melhorias junto a todos os vereadores. Ele apontou que a Câmara deve devolver recursos ao Executivo para que sejam investidos em melhorias nos prédios. Servidores pedem o apoio da Câmara para não sofrerem perseguições após a greve. Integrantes das comissões de Educação e de Direitos Humanos e da Frente Parlamentar de Acompanhamento da Greve e do Pós-Greve dos Funcionários Municipais, criada a partir de um requerimento assinado por vários vereadores, participaram de reunião com funcionários públicos e representantes dos sindicatos. Os servidores relataram problemas que enfrentam nos locais de trabalho e ainda destacaram que têm medo de descontos, perda de benefícios e transferências como forma de retaliação devido à greve. Os parlamentares devem mediar um encontro entre executivo e sindicalistas. Além disso, vai ser feita uma moção assinada por todos os parlamentares pedindo a troca do secretário de Educação. Catadores também vão ser homenageados no Dia Municipal da Reciclagem de Lixo, conforme projeto aprovado na semana passada. A proposta é de Fufa Azevedo. O projeto altera a Lei 1446 de 2006, que institui o Dia do Reciclador e da Reciclagem de Lixo no município de Novo Hamburgo. Fufa salientou que o projeto é bastante simples do ponto de vista legislativo, mas do ponto de vista humano tem um valor gigantesco. Enio Brizola disse que a coleta seletiva em Novo Hamburgo já avançou bastante, mas precisa avançar mais. Antônio Lucas e Roger Corrêa parabenizaram Fufa pela iniciativa e destacaram que o Catavida é reconhecido nacional e internacionalmente. O Dia do Reciclador, do Catador e da Reciclagem de Lixo é comemorado anualmente em 20 de junho. A seguir, vereadores entregam denúncias contra a Fundação de Saúde ao Ministério Público. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O Serviço de Atendimento Especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras, às 11 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Não é necessária requisição médica. Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional. A AIDS não tem cura. Use camisinha, previna-se. A Comissão de Saúde entregou denúncias contra a Fundação de Saúde de Novo Hamburgo ao Ministério Público. Patrícia Beck e Jorge Tachi entregaram um documento à promotora de justiça Juliana Maria Giongo com uma série de relatos feitos por funcionários e cidadãos que usam o serviço de saúde durante a audiência pública realizada no dia 30 de abril. Estiveram presentes ainda o presidente do Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado do Rio Grande do Sul, Paulo Rogério da Silva, o presidente do Conselho Regional do Serviço Social 10ª Região, Alberto Terres, a presidente do Sindicato dos Enfermeiros do RS, Cláudia da Silva dos Santos, a coordenadora da Fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem, Cláudia Regina Espíndola, presidente do Sindi Saúde, Arlindo Nelson Ritter, o vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, Cláudio Agostin,
e o representante dos funcionários da Fundação, Ângelo Lousada. Além da documentação, foram levadas questões referentes à ação direta de inconstitucionalidade que tramitou no Tribunal de Justiça do Estado, o qual julgou inconstitucional a criação da Fundação de Saúde de Novo Hamburgo. A documentação vai ser analisada pelo Ministério Público, que vai verificar as medidas cabíveis. Os autores da Lei do Lixo Zero reuniram-se com o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Bonato, para debater mudanças no Código de Posturas do município. Professores Surcó, Sérgio Hanisch e Jorge Tache convidaram o representante do Executivo para discutir e encaminhar outras mudanças necessárias na legislação municipal relacionada à limpeza urbana. Essa atualização é necessária porque o Código de Posturas, que trata do tema, é de 1954. O secretário apresentou suas sugestões, como a previsão das multas em unidades de referência municipal e a definição de quem vai ser responsável pelos passeios públicos. Ele enviou suas considerações ao Procurador-Geral da Casa, André Vonberg, que também participou da conversa. O texto de Bonato vai ser tema da próxima reunião da Comissão de Meio Ambiente, integrada por Serjão, Antônio Lucas e Nasson Luciano. A ideia é de que os vereadores apresentem um projeto de lei que aborde essas alterações. O projeto que cria o Dia Municipal da Marcha para Jesus contra as Drogas em favor da família teve sua votação adiada por solicitação do vereador Antônio Lucas. A proposta estava na pauta da sessão da última segunda. Neste mesmo dia, a secretária de Direitos Humanos do Partido Socialismo e Liberdade, Luísa Eduarda dos Santos, usou a tribuna para criticar o projeto. Segundo a jornalista e ativista, a proposta viola a Constituição Federal, que expressa a liberdade de culto. Talvez não se saiba, mas foi o grande escritor Jorge Amado, comunista e ateu convicto, que garantiu a liberdade de crença quando deputado constituinte por ocasião da Constituição Federal de 1946. A proposta em questão é inconstitucional, como já percebeu o Ministério Público em diversas cidades onde essa iniciativa foi tomada. É preciso alertar a sociedade para o que está por trás do avanço do fundamentalismo religioso, que atua inclusive dentro do Estado. Vários exemplos do uso da religião cristã como pretexto para difundir o ódio contra as minorias são dados pela bancada fundamentalista no Congresso Nacional. Em nível nacional, os fundamentalistas integram a chamada bancada BBB, juntamente com os representantes do agronegócio e da indústria armamentista. Devido ao apoio mútuo e à liderança conservadora de Eduardo Cunha, os fundamentalistas vêm obtendo vitórias, apelando para discursos de ódio ao propagar ideias e defender projetos que não são do interesse social, mas sim de indivíduos e grupos orientados por fortes interesses econômicos. O presidente do Conselho de Acompanhamento do Fundeb, Paulo Renato Tielli, apresentou dados sobre o fundo na sessão da última quarta-feira. Ele foi convidado pelo vereador professor Surcó. Os vereadores fizeram uma série de questionamentos. Tielli explicou que o fundo é composto basicamente por verbas provenientes de impostos e transferências dos municípios e dos estados, podendo ser complementado pela União caso não atinja um mínimo. O valor por aluno é calculado com base de estimativa de receita e o número de alunos da rede. O valor médio para Novo Hamburgo é de R$ 3.430 por aluno, em parcela anual. Do total, no mínimo 60% deve ser aplicado no pagamento de professores e 40% em melhorias estruturais e formação continuada, entre outras coisas. O Fundeb está fazendo parte nesse momento de negociação entre a categoria dos professores e o executivo municipal. E muitas vezes tem se escutado coisas, eu pessoalmente questionado, sobre o papel, a presença, o pronunciamento do Conselho. Trouxe alguns números esses que não são segredos de ninguém, estão à disposição do portal Transparência, né, e qualquer cidadão, qualquer pessoa também tem acesso. A seguir, Escola do Legislativo inaugura atividades com palestras sobre jornalismo.
Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O serviço de atendimento especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras, às 11 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Não é necessária requisição médica. Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional. A AIDS não tem cura. Use camisinha, previna-se. Profissionais e estudantes de Novo Hamburgo e região prestigiaram o primeiro evento da Escola do Legislativo da Câmara Hamburguense. O seminário Jornalismo, Ética e Criatividade foi realizado no dia 22 de maio no plenário Luiz Oswaldo Bender. Os palestrantes foram o coordenador da Assessoria de Comunicação da Casa, Liceu Piovesan, e a assessora de comunicação responsável pela agência de notícias, Melissa Barbosa. Ao final do evento, os participantes fizeram um tour pelas instalações do Palácio 5 de Abril para conhecer a rotina de trabalho dos comunicadores. Na ocasião, foi lançado um manual de ética e redação que pode ser baixado no endereço portal.câmaranh.rs.gov.br no menu Notícias. O curso é o primeiro evento realizado pela Escola do Legislativo, que foi lançada no final do ano passado. A limpeza do Arroio Pampa está entre as solicitações do vereador Antônio Lucas. Para saber mais sobre os pedidos feitos pelos vereadores, vamos conversar com a repórter Samanta Lopes. Oi, Samanta, tudo bem? Olá, Daniele, tudo bem? Quais foram os pedidos encaminhados ao Executivo? Na semana passada, 47 indicações e pedidos de providências fizeram parte do expediente. Antônio Lucas solicita limpeza do Arroio Pampa, nas mediações da Rua Tucum até a Rua da Conquista, no Quefas, bairro São José. O vereador propõe ainda asfaltamento na Rua da Divisa, no Santo Afonso. Roger Correa aponta que é preciso realizar roçada e limpeza em terreno localizado na Rua Primavera, na Vila Palmeira. O vereador pede também limpeza de terreno desocupado pela Prefeitura, na Rua Carlos Cornélios, bairro Santo Afonso. Professor Surcó solicita capina e limpeza do Centro Social Urbano, no bairro Guarani, conserto de bebedouro na Escola Maria Quitéria e melhorias na iluminação do espaço externo da Escola Pequeno Polegar. Inspetor Luz sugere diversas melhorias para a cidade, como consertos na rede de iluminação pública da Rua Barão de Ubá, no bairro Primavera, colocação de placa indicativa na Rua Santa Teresa, no Liberdade, e intimação do proprietário para que limpe seu terreno na Rua Alto Uruguai, no Rincão. Jorge Tach repassa diversas demandas da comunidade, entre elas, colocação de suporte e lâmpada em poste da Rua Javari, no São José, substituição de uma tampa de boca de lobo quebrada na Rua Eldorado, no Santo Afonso, e recolhimento de entulho e lixo na Rua Tílio Forte, bairro Boa Saúde. O presidente do Legislativo, enfermeiro Vilmar, pede o recolhimento de entulhos na Rua Marquês de Abrantes, no São Jorge, e propõe a operação Tapa Buracos na Rua Doutor Magalhães Calvete, no Vila Rosa. Por fim, Patrícia Beck solicita a operação Tapa Buracos na Rua Ícaro, bairro Canudos. Estas foram as indicações e os pedidos de providências da última semana. Obrigada, Samanta. Até o próximo programa. Obrigada, Daniele. Veja agora os projetos que começaram a tramitar na Câmara.
Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 3 de 2015. Acrescenta o inciso 3º ao artigo 21 da Lei Orgânica do Município de Novo Hamburgo. Autor, Patrícia Beck. Projeto de Lei 48/2015 institui a inclusão de forma visível do valor pago pela inserção de publicações oficiais e institucionais da administração pública direta e indireta e suas autarquias na mídia impressa. Autor, Isurcó. Projeto de Lei 49/2015 dispõe sobre a política municipal de promoção, proteção, defesa e controle dos direitos da criança e do adolescente, consolida a legislação municipal sobre a criança e o adolescente e dá outras providências. Autor, Executivo. Projeto de Lei 50/2015 dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos membros do Poder Legislativo. Autor, Mesa Diretora da Câmara. Projeto de Lei 51/2015 dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Legislativo. Autor, Mesa Diretora da Câmara. Para saber mais informações sobre os projetos que estão tramitando na Casa, acesse sapl.câmaranh.rs.gov.br. Veja agora as atividades que acontecem nesta semana no Legislativo. Na sessão desta segunda-feira, o líder comunitário Pedrinho de Oliveira fala na Tribuna Popular. Já na sessão de quarta-feira, dia 3 de junho, ocorre a homenagem aos 50 anos da Padaria e Confeitaria Brasil. A iniciativa é do vereador professor Isurcó. A agenda da Câmara está sujeita a mudanças. Para mais informações, acesse o site portal.câmaranh.rs.gov.br. Além das notícias do Legislativo, saúde e qualidade de vida também tem espaço na programação da TV Câmara. Um exemplo é o programa Vitalidade, que já apresentou uma série de entrevistas sobre temas como estresse, alimentação saudável, tabagismo e saúde da mulher. Até hoje foram produzidos mais de 30 programas, que trazem a participação de especialistas, reportagens e enquetes com a participação popular. Para ver todas as edições do Vitalidade, acesse youtube.com/tvcâmaranh. Acompanhe as notícias do Legislativo no portal.câmaranh.rs.gov.br ou nos demais canais de comunicação da Casa. O Câmara Notícias se encerra aqui. Obrigada pela sua audiência. Até mais.